todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Paulo Siqueira e esse é o programa Encontro com Deus. Programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a de Belém, Avaré. Olha quem estava semelhante ao filho do homem. Quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Eu quero ouvir São Sebastião soltar a voz comigo aí. Não era um sonho, era realidade. Aleluia, glória a Deus. É para você herdar todas essas bênçãos. Quem vencer? Quem vencedor aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. E eu também espero ver quem, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. Oh glória, com isto a vida eterna nos concedeu. Mãozinha pra cima, assim, 1, 2, 3, solta essa voz, vai. É a realidade para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos, Aleluia. e o Espírito de Isaías, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, a gente vai entrando no momento de adoração. Aleluia, glórias a Deus. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de realizar esse trabalho, essa programação, visando divulgar a Tua obra, Pai. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos, Pai, na Tua palavra, quando o Senhor Jesus deu as últimas instruções ali para os discípulos, que o Senhor colocou ali, que um novo mandamento vos dou. Assim o Senhor dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. E nessa oração eu te peço, ó Pai, muda meu coração, muda nosso coração, tira toda amargura, e que possamos, Pai, amar o nosso próximo, ó Deus. E sabemos que a nossa oração, ela é atendida quando nós liberamos perdão, quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão a alguém. A nossa oração é atendida pelo Senhor nosso Deus. Então, Senhor Jesus, muda meu coração, tira toda a amargura,
todo pesar, aleluia, glória a Deus. Papai, Senhor Jesus, o Senhor nos disse que nosso Deus, que o Pai enviaria o Consolador, e Ele nos ensinaria tudo o que o Senhor falou. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, faz morada no meu ser. Ó Espírito Santo, faz morada no meu ser, para que possamos propagar o Teu amor, o Seu amor, Senhor Jesus, de ter morrido ali em morte de cruz, para nos dar a salvação. Ó Senhor Jesus, muda meu coração, para que eu possa amar o meu próximo, e eu possa divulgar a Tua palavra, sempre possa ter no meu peito, ó Espírito Santo, essa vontade de pregar a Tua palavra, de dizer o amor do nosso Senhor Jesus, de falar do amor do nosso Deus, em ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, permanece em nosso meio. Ó Espírito Santo, faz presença na minha vida, aleluia. O que adianta eu ganhar o mundo e a minha alma se perder? Oh Senhor Jesus, e me esquecer daquele que me amou. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia. Não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. E o louvam, meu Deus, por tudo que Ele tem feito por mim, por nós. E basta a gente acreditar no Senhor, basta a gente acreditar, aleluia, e cumprir os Seus mandamentos. Aleluia, glórias a Deus. E seremos amigos do Senhor Jesus. E a gente sabe que ter o Senhor Jesus como amigo, tudo que pedirmos em nome dEle acontecerá. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, a presença do Senhor é o que nos basta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. O que a gente entende nessa palavra?
É importante nós sermos batizados com o Espírito Santo e falarmos em línguas. Logicamente que é importante para a nossa edificação. Aleluia, glórias a Deus. Receber os dons espirituais é muito importante, mas o principal, o foco principal aqui é realizar missões. O Senhor Jesus, Ele nos promete de encher-nos no poder para que possamos ir e evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A gente sabe que, fazendo uma comparação da igreja primitiva com a atual, a igreja primitiva, a gente falando um pouco aqui sobre missões, né? A igreja primitiva, ela não tinha internet para pregar. E nós temos nossos cultos sendo transmitidos pela internet. Não tinham transportes luxuosos. Hoje nós podemos ir até de avião, se quisermos, se pudermos ir, vamos dizer assim. Mas existe essa condição de a gente poder ir até de avião. Políticos perseguiam a igreja na época antiga, na época primitiva. Hoje nós recebemos políticos em nossos púlpitos, até com o objetivo de ajudar a obra, sim. Isso é bom. Eles não tinham TV. Os apóstolos, na igreja primitiva, eles não tinham TV. E nós temos programas de TV 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham templos luxuosos. Nós temos templos luxuosos para adorarmos ao Senhor, aconchegantes. E os apóstolos, eles evangelizaram o mundo em 60 anos. E hoje, 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Então nós precisamos, aleluia, buscar o Senhor, força, para que venha arder em nossos corações esse desejo de evangelizar, que é uma ordenância do Senhor Jesus, de pregarmos a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aí a gente vê em Atos dos Apóstolos, vários momentos ali do crescimento da obra do Senhor. O primeiro momento que a gente vê lá é em Atos 1,15, Atos dos Apóstolos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, era a multidão junta, era de quase 120 pessoas. E ali ele começa a pregar, né? Disse, 2 pontos, ali Pedro começa a pregar, né? Então ela iniciou ali, a gente percebe que 120 pessoas já estavam juntas ali, ouvindo Pedro pregar. Um segundo momento, a gente está aqui acompanhando o crescimento da obra do Senhor na época primitiva. Glórias a Deus. O segundo momento são as primeiras conversões ali com o sermão de Pedro, em Atos 2,41. Atos 2,41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente percebe aqui de 120, na outra pregação, que consta aqui em Atos, quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a gente vê no primeiro momento, em Atos 1,15, 120 pessoas se agregaram ali. No segundo momento, naquela pregação de Pedro, em Atos 2,41, quase 3.000 almas se agregaram. Em terceiro momento, com aquela cura do aleijado,
Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali Pedro e João, caminhando ali na porta do templo. Estava ali um coxo, um aleijado pedindo. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E assim ele andou, né? Pedro fez o sermão também. Louvado seja Deus. E quando Pedro está lá no versículo 12, 3, versículo 12 de Atos, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí vem o Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o terceiro momento ali do crescimento da igreja, né? Então, com a cura do coxo, com a pregação, o sermão de Pedro, né? E a prisão de Pedro e João, né? Com a prisão de Pedro e João, esses três pontos aí, já foram quase 5.000 almas ali no capítulo 4, no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a gente vê no primeiro momento, quase 120 se achegaram ali, quando Pedro levanta a falar, em Atos 1,15. Segundo momento, em Atos 2,41, quase 3.000 almas no sermão de Pedro. No terceiro momento, com a cura do coxo, com o sermão de Pedro e com a prisão dos dois apóstolos ali, quase 5.000, no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Louvado seja o nome do Senhor. Então, missões é o segredo para o crescimento da igreja. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê, continuando ali no crescimento da igreja, no quarto momento, a igreja crescia, em Atos 9, versículo 31. Vamos lá. Louvado seja Deus. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente percebe aqui que toda uma região, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz. Aleluia. Então, o crescimento da igreja, ele percebe que na igreja primitiva, isso se deve ali ao derramamento do Espírito Santo, quando eles receberam poder. Quando eles receberam poder, eles foram cheios do Espírito Santo, onde o principal objetivo era justamente, aleluia, ganhar almas. Esse era o principal, o primeiro. Logicamente que temos o dom de língua, dom de profecias, os diversos dons que são importantíssimos. Mas o principal era ganhar almas, era pregar o Evangelho. E o quinto momento, que era o avançar, está lá em Romanos 15, 20 a 22. Em Romanos 15, 20 a 22, onde Paulo optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o Evangelho não tinha sido pregado suficientemente.
Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente percebe aqui o crescimento da obra do Senhor na igreja primitiva. Então a gente volta a dizer, eles evangelizaram o mundo em 60 anos, e hoje 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Então a gente precisa levantar e utilizar ferramentas para divulgar a palavra do Senhor. Então a gente precisa buscar o Senhor, pedir dele discernimento, para que ele venha nos iluminar, e aí a gente encontre ferramentas para divulgar a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, com tinta de sangue, aleluia. Ali não era o final, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fui liberto lá na cruz, liberto pelo sangue de Jesus, Liberto pelo sangue de Jesus. Fui liberto lá na cruz. Liberto pelo sangue de Jesus. Liberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Então entrega teu coração ao Senhor, aceita o Senhor Jesus, diz que o ama, diz que ele é maravilhoso. Você vai ver que a sua vida mudará. Aleluia. Aleluia. Faz um teste, aceita o Senhor Jesus, você vai ver, a sua vida vai mudar. Louvado seja Deus. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Porém o Senhor Jesus, ele
revelou tudo a nós. Então nós somos chamados de amigos do Senhor Jesus, mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o programa Encontro com Deus, programa da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Fica ali na Praça da Bíblia, número 18, ao lado da escola Salim Antônio Curiati. E chegamos ao final de mais uma programação, programa Encontro com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo programa, se Deus quiser e assim o permitir. Tchau.